Bom, então depois, né, do período de agregação, né, a gente viu aqui no slide anterior como que se dá, né, quais são as sequências dos processos formativos aqui, né, após a origem do universo, que irão originar não só a Terra, vários outros planetas do nosso sistema solar, da nossa Via Láctea, né, caminho de Leite. Então, esse processo de agregação dessa poeira cósmica e de atração gravitacional, né, vai ajudar no processo de formação dos planetas. Então, imagine muita partícula, muita molécula se chocando, se agregando, se aglutinando, né, atraindo gravitacionalmente outros materiais para colidirem junto com aqueles que estavam. Era um verdadeiro caos, né? O cosmos após o Big Bang. Então, muito material se chocando, se aglomerando, né? Atraindo gravitacionalmente, dando origem a diversos planetas, dentre eles o planeta Terra. Né? A Terra ela tem de seu processo de origem fruto dessas constantes colisões e atrações gravitacionais de material cósmico que estava em circulação no universo logo no período pós-Big Bang. Né? Esse material, devido a essas constantes colisões e também suas composições químicas, tinham altas temperaturas, né? Então, sempre a gente fala que a infância da Terra foi muito quente, né? Era realmente associada a um próprio inferno, né? Tanto é que quando a gente for estudar a escala geológica do tempo, nós vamos ver que a primeira era, né, geológica é chamada também de Radiano, né, em referência a Hades, o deus inferno da mitologia grega. Então, a Terra ela vai ser fruto dessa colisão, dessa junção de materiais diversos. Né? Os mais pesados, como metais, grande parte ficaram no seu núcleo, e o resto do material se distribuirá em outras camadas, como a gente vai ver já agora. Né? Então, a estrutura interna da Terra ela é constituída por três grandes camadas concêntricas. A crosta, né, que é dividida em crosta oceânica e crosta continental, ou litosfera, quer dizer camada rochosa, né? O manto, que também é dividido em manto inferior e manto superior, também conhecido como astenosfera, não confundir com atmosfera, astenosfera, e o seu núcleo, né? Núcleo interno e núcleo externo. E em algumas descontinuidades, que já são descobertas mais recentes nessa divisão da estrutura interna da Terra. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui em algumas imagens que fica mais fácil para a gente entender. Então aqui, né, uma imagem básica, que tem todo o livro de geografia do primeiro ano e também lá do sexto ano. Né, nós vamos ter aqui a crosta, uma descontinuidade, né, de Mohorovičić, o manto, descontinuidade de Gutenberg, né, Weischer de Gutenberg, núcleo externo e núcleo interno. Então essa seria basicamente a distribuição das camadas, né, da estrutura interna da Terra. Então aqui uma outra imagem semelhante, né, mas mostrada em uma escala diferente. Aqui do lado tem a profundidade em quilômetros, né, de cada camada. Temos aqui em cima representações da crosta e também, né, litosfera. Lembrem-se que a crosta, como eu disse, ela é dividida em oceânica e continental. A gente vai ver isso mais adiante. Temos aqui o manto, né, as regiões de transição, e aqui as camadas do núcleo, né, o núcleo externo fundido e o núcleo interno sólido. Durante muito tempo se acreditava que o núcleo interno da Terra estava em estado de fusão, estado líquido, devido às altas temperaturas e pressão. Mas hoje já se sabe, né, a física, principalmente a geofísica, já tem a certeza de que o núcleo interno do planeta ele é sólido, ele inclusive é responsável pelo campo magnético da Terra. Tá? Então é um material sólido, é composto basicamente por metais ferrosos. Então essa é a estrutura interna da Terra. Agora a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas camadas. Tá? A litosfera, também chamada de crosta terrestre, corresponde à parte sólida da Terra e a mais fina das camadas, né, com espessura aí entre 30 e 60 quilômetros de profundidade. Tá? Isso aí varia bastante, isso não é um valor constante. Tá? Se a gente observar, por exemplo, nessa imagem anterior, nós vamos ter aqui, né, até que se saia da crosta, em torno aí de 100, de 0 a 300, né, quilômetros de profundidade. Então varia bastante de onde você está olhando, né, a crosta terrestre, mas ela mesmo assim é a mais fina de todas as camadas.
É uma camada rochosa descontínua, formada por blocos que flutuam sobre o manto. Os blocos são as placas tectônicas, que a gente vai estudar na teoria da tectônica de placas na deriva continental. Mas são as placas litosféricas que flutuam, né, literalmente em cima do manto, que no manto já tem um material mais viscoso, né, em estado ali de fusão, que é o magma, que quando vem para a superfície é chamado de lava, né, em forma de erupção vulcânica. E a litosfera é dividida em duas partes, que a gente chama de cial e cima, silício, né, os materiais mais comuns, silícios e alumínio, né, silicatos, silicatos, silício e magnésio, então compõem aí a camada mais externa da Terra. Aqui, né, uma outra ilustração, mostrando a crosta continental e a crosta oceânica, que é o fundo do oceano. O fundo do oceano também é material litosférico, né, rochoso, camadas, placas tectônicas, que estão cobertas pelo oceano. E a crosta continental é onde nós vivemos, que é a parte dos continentes e as ilhas também, que estão acima do nível do oceano. Então, temos aqui os silicatos, né, o silício, alumínio, metais diversos encontrados na crosta. A gente vai ver isso em estrutura geológica. Silício e magnésio já nas camadas mais inferiores. E aqui também, já fazendo uma alusão ao manto. Tem uma outra ilustração aqui, né, que também reforça isso que a gente está vendo. Divisão da crosta continental e da crosta oceânica. Então, temos o fundo oceânico, temos a crosta continental, temos aqui, né, o que a gente chama também de zona de subducção, que é quando uma placa tectônica mergulha dentro da outra. E aqui a astenosfera, né, onde está o magma, que é expulso para a superfície em forma de erupção vulcânica, formando, por exemplo, cadeias montanhosas, né, aqui denominado de arco magmático, porque é formado um arco de montanhas por meio do resfriamento do magma que sai da subsuperfície e se resfria aqui em cima.